Hoje estou eu aqui no JP Entrevista, com esses entrevistados que é uma entrevista histórica, gente, né? Porque a gente vive neste momento um momento histórico que eu, como advogada, reputo que marca o fim do maior erro judiciário da história do estado do Paraná, quiçá ao lado dos irmãos Naves, o maior erro judiciário do Brasil, né? Que é o caso Evandro, que é o caso que foi terrivelmente chamado de As Bruxas de Guaratuba, que nós, como imprensa, devemos sim todos os dias fazer um meia-culpa, porque a única que foi contra essa maré foi a Vânia Maravelt, né? Eu estudo esse caso já há um bom tempo, muito porque aconteceu num período em que eu era adolescente, que eu tinha um irmão da idade do Evandro, né? E isso, aqueles casos de sumiços de crianças, tomou o país, o Estado principalmente, mas o país de um terror imenso. Mas é um caso que tem várias camadas, que tem entre eles uma boa dose de misoginia, uma boa dose de machismo, uma boa dose gigantesca de intolerância religiosa. Então, nós estamos recebendo aqui hoje o Oswaldo Marceneiro, que foi uma das vítimas desse erro. Dr. Luiz Carlos de Oliveira, que foi delegado na época, que era um delegado que era uma voz dissonante também ao lado, na imprensa, Vânia Maravelt, e na polícia, o Dr. Luiz Carlos, e estamos recebendo aqui com muita satisfação o Dr. Eduardo Breckenfeld. Falou perfeitamente. Ah, que bom que eu tenho, né, o meu sobrenome, todo mundo erra, mas eu faço questão de falar o sobrenome das pessoas bem certinho. Dr. Eduardo Breckenfeld, que é da equipe da Advocacia Figueiredo Basto, que veio nesta luta, e esta semana que passou, a vitória veio e acabou. O Ministério Público do Paraná não vai mais passar a vergonha de ficar recorrendo de uma situação que já ficou mais do que provada, que foi uma farsa, uma mentira, uma confissão sob tortura, né? E eu queria começar aqui o nosso papo perguntando para o doutor Luiz Carlos dos enfrentamentos que ele teve na época, né? Porque a gente sabe que não foi fácil, né, doutor Luiz Carlos? A gente vai bater uma bola aqui, um bate-papo. Mas os enfrentamentos que eu imagino que o senhor teve na época, porque era Grupo Tigre, Grupo Águia, né? O maior absurdo da face da Terra, que é polícia militar fazendo investigação, que é totalmente inconstitucional, fora do que diz a lei. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Carlos, e está com a palavra e vamos debater este caso. Bom dia, Dani. Um prazer muito grande conhecê-la e estar no teu programa, no programa do José Aparecido Alves, meu amigo JP, e também ao lado do meu amigo Oswaldo Marceneiro, vítima desse caso, o doutor Breckenfeld, é isso? Dr. Breckenfeld, que é do escritório do Dr. Figueiredo Basto, que eu atribuo grande parte do êxito jurídico ao escritório do Dr. Figueiredo Basto e propriamente dito para ele. Na verdade, quando nós fomos designados para esse caso, eu me lembro bem que o delegado-geral era o Dr. José Maria, e antes desse caso se tornar público e tudo mais e tal, a juíza me conheceu num jogo de futebol que nós fomos a Guaratuba. E nesse dia ela pediu que eu ficasse, eu estava com todos os delegados, e eu disse a ela que ela me convidasse uma outra oportunidade e eu voltaria a Guaratuba. Um dia eu estava na delegacia, eu era titular do 5º Distrito, na época, o Bacaxeri, quando entrou ali o Zé Polícia, o meu amigo policial e tal, falou: doutor, é condução coercitiva, a mulher quer o senhor lá, é festa da comarca de Matinhos, inauguração da comarca de Matinhos. E aí não me restava outra alternativa e eu fui com o Zé Polícia para Guaratuba.
Ficamos lá durante todo um período, posteriormente terminou a festividade, a fala de algumas autoridades que estavam presentes, e nós fomos a um bar, e ficamos lá. Eu estava com a minha cabeça, eu era jovem, a minha cabeça voltada para um outro fato, e a juíza sempre falava em investigar para aprender, investigar para aprender. E eu não estava entendendo, porque eu estava querendo ali um outro tipo de situação. E conversamos e tudo mais e tal. Posteriormente, eu a levei até a sua residência e voltei e fui embora. Nesse interregno, a juíza ligou para o doutor José Maria, que era o delegado da época, pedindo a minha participação no caso e também para ser designado para Guaratuba. Aí o delegado-geral me chamou e disse que se eu estava pronto para ir para Guaratuba. Eu falei, não vou para Guaratuba, porque eu moro aqui no Cristo Rei. Eu trabalho no Bacaxeri, e dá 4 quilômetros da minha casa, eu não vou. Não, você vai, não vou e tal. E aí ele falou, então você vai, 30 dias para o caso e não vai sair do distrito. Eu falei, ótimo, doutor, assim nós vamos. E fui. Lá chegando, eu comecei a fazer o que eu sempre fiz na minha vida inteira, hoje completando 50 anos de atividade policial, a investigação. Comecei a investigar um balneário pequeno que nunca havia tido um desaparecimento de crianças, dali um pouco desapareceram 2 crianças, subitamente, 2 crianças. Eu não conhecia nem Aldo Abage, não conhecia nem o Oswaldo, não conhecia a Celina, não conhecia ninguém. Aí, quando houve a aparição dos acusados, na época, 7, diga-se de passagem, porque normalmente só se falam nas bruxas de Guaratuba. Uhum. O caso é conhecido como as bruxas de Guaratuba. E as pessoas esquecem que existem 7 pessoas. 7 pessoas. 5 outras, fora as mulheres. Então, essas pessoas, eu vou te explicar por que houve 7 pessoas. Se eu conseguir interrogar você e ele, por exemplo, Oswaldo, vocês terão álibi. E eu não vou ficar conseguindo contrariar esses álibis. Agora, se eu ouvir 8 ou 7 pessoas e embolar o meio de campo, como de repente foi feito aí, fica difícil para se provar. E eu me lembro bem que nós fomos fazer um mandado de busca na frente da casa de um senhor que morava como era o nome dele? Eu não lembro do nome dele, que era dos marinheiros ali, né? O seu Antônio Costa. Antônio Costa. Seu Antônio Costa. Seu Antônio Costa, nós fomos, de repente, na porta da casa dele, cumprir um mandado de busca. E eu disse... Era aquele que tiveram que cavar para achar o bagulhete que falaram que tinha lá um alguidar com alguma coisa. Toda pessoa em Guaratuba é muito místico. E grande parte das pessoas de Guaratuba fazem lá as suas místicas. Litoral, de maneira geral, é assim, né? E assim, na verdade, comecei a fazer a investigação. Quando eu cheguei lá, eu achei estranho ter desaparecido 2 crianças num balneário que nunca havia tido nada. Chamei a dona Maria, mãe do Evandro, porque o meu caso era o caso Leandro. Sim. O meu caso era o caso Leandro, mas Bossi. Eu não podia investigar um caso sem entrar no outro, porque não existe como desaparecer subitamente 2 crianças. E ainda mais com características tão semelhantes, né? Exatamente, exatamente. E aí eu liguei para a dona Maria, a senhora gostaria de conversar comigo? Ela falou, olha, eu estou sem veículo nem nada, então eu falei, se a senhora quiser, eu mando uma viatura lhe buscar para que a senhora venha até a minha pessoa. Ela falou, só pode mandar então. E eu mandei a viatura e ela veio. Quando eu estava conversando com ela, obviamente, eu perguntei quem fez o reconhecimento do corpo, ela me disse que foi o marido,
E como ele havia conhecido o cadáver, você estava todo desclassificado, desqualificado e tal, e ele me falou pelo dedinho do pé, menina. Aham. Eu achei estranho, mas continuei. Aí perguntei a ela, falei, Dona Maria, todos nós nascemos com uma mancha característica e tudo mais e tal, que diferencia, às vezes, um caso ou outro. Nós costumamos falar, estava com vontade de comer isso, então nasceu com aquilo e tal. Na verdade, ela chegou para mim e falou, sim, o meu filho tem uma mancha de nascença, que é uma meia-lua nas costas. Uhum. Quando ela me falou isso, eu nem dormi. Uhum. Nem dormi. No dia seguinte, eu fui a um perito que, na época, era meu amigo, hoje já falecido, e pedi para ver essas fotografias. Uhum. A princípio, ele não queria me mostrar de maneira nenhuma, posteriormente, ele mostrou e não existia essa meia-lua nas costas. Fato que, assim, eu não presenciei esse fato, mas, assim, a aparição do cadáver do Evandro. A aparição do cadáver do Evandro tem uma característica. Se o cadáver apareceu seccionado, escalpelado e aberto, sem as vísceras, a chave que o menino desapareceu quando ele tinha 7 anos de idade, apareceu essa chave do lado do cadáver, numa árvore. Ora, se o menino estava sem as mãos, como é que ele pôs aquilo na árvore? Essa chave lá. Bom, esse é um fato. Tem a questão do chinelo também, que foi jogado. Gente, vocês estão vendo como que eu conheço. O chinelo estava lá também. Mas o chinelo foi jogado, mas a aparição da chave foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu chamei, inclusive, a pessoa que encontrou essa chave. Nessa oportunidade, algumas pessoas vieram até a delegacia para que eu soltasse a pessoa. Eu falei, não vou soltar, ele não está preso primeiro, mas eu vou ouvi-lo. E algumas pessoas não gostaram da minha atitude. Eu não sei por quê, mas acredito que eles estavam convencidos de uma outra forma. Daí para frente, foi fogo de morro acima e água de morro abaixo. A juíza, que era uma pessoa extremamente cortês comigo, se transformou de uma maneira questionando por que eu havia chamado a Dona Maria, por que eu havia chamado. Eu falei, olha, doutora, a senhora tem que entender que eu sou um investigador e eu falo com as pessoas a hora que eu quero, desde que queiram falar comigo. Se a pessoa quer falar comigo, ela vem, o horário que for. E daí o senhor passou a ser muito atacado, e daí tiraram a investigação da Polícia Civil. Aí, o que aconteceu? Tinha lá, nós fomos no presídio do AU para ouvir os acusados que estavam presos, no caso Leandro, porque eles, pela pressão, pelo tudo que estava acontecendo, acabaram confessando também o sequestro do Leandro. Na verdade, quando eu cheguei no AU, acompanhado do promotor, porque foi designado um promotor para trabalhar junto no caso, e eu vinha conhecer o Oswaldo, que pediu para falar comigo, no particular. E eu disse que ele poderia, sim, falar comigo. E nisso o promotor não ficou muito bravo, nunca tinha visto, querer falar com o delegado e não queria falar com o promotor. E eu disse a ele que eu era o delegado, que era o presidente dos autos. E detalhe, ainda era processo inquisitório, não tinha denúncia ainda, né? Não tinha nada, era inquérito. E o presidente dos autos era eu. Então eu disse, Oswaldo, venha. O Oswaldo me mostrou as suas costas. E ele pode falar a respeito posteriormente, estava totalmente roxa. E aquilo produzido por agressões. Não existe outra forma de você fazer com que aquelas manchas aparecessem de outra maneira, se não fosse agressão. E aí eu disse ao Oswaldo, na época, falei, Oswaldo, essa é a tua oportunidade. Você fale tudo que você tem vontade de falar e que você não deve, se você não deve, é agora. E o Oswaldo, então,
tomei a declaração dele, ele dizendo que não tinha participado nem do sequestro do Leandro, nem do sequestro do Evandro, que não tinha nada a ver com esses fatos. E Oswaldo, que está aqui na nossa frente, de todos os acusados, exceto a dona Celina, o Oswaldo era o mais cabeça, inteligente deles todos. Tá? Independente de qualquer situação, Oswaldo era a pessoa com maior capacidade de entendimento e tudo mais e tal. Para poder confrontar aquela narrativa. Isso, exatamente. E, posteriormente, o que o Oswaldo sofreu, juntamente com as pessoas, com a Celina, com a Beatriz, e com o Davi, o De Paulo, o Cristofolini, que ficaram presos, o Bardelli, ficaram presos durante todo um período. E, assim, ó, dona Celina ainda tinha condição, juntamente com sua filha, ficou no presídio feminino, e lá, nos finais de semana, sempre tinha uma compra que era dividida entre os presos. No caso do Oswaldo e dos demais acusados, não existia ninguém abastado que pudesse fazer essa mesma entrega de mercadoria, de compras e tudo mais e tal. Então, foi bem difícil para eles. A época do caso, eu lembro como se fosse hoje. Lembro cada dia desse caso, porque, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, como eu disse anteriormente, eu completo 50 anos de atividade policial. O caso, nunca eu fiquei apaixonado por um caso, porque senão eu me frustro. Então, eu atuo e viro a página. Não quero saber o que aconteceu depois. Mas nesse caso, não, foi diferente. Esse caso foi diferente. Mas marca, gente. Marca. E eu não tive a possibilidade, que eu gostaria de dizer que eu não sou um super-herói, que eu gostaria de ter sido o Capitão América, o Hulk, o Batman, para a gente poder desvendar o caso. Mas eu fui sozinho para o caso e não tinha como desvendar, porque aquela pessoa que formalizou tudo estava amparado pela Polícia Militar. E muito provavelmente por pessoas políticas poderosas da época que se juntaram a ele no intuito de fazer isso acontecer. E isso realmente aconteceu. Então, lamentavelmente, é uma coisa que me frustra, porque eu não pude achar, porque eu reputo para você hoje, eu acredito que esse menino, que hoje não é um menino, é um homem, ele está vivo. Eu acredito nisso. E acredito, assim, na época dos fatos, não é como hoje, que ainda existe facilidade para você ingressar no Paraguai. Entendeu? Mas na época era muito mais fácil. Você pegava uma criança pela mão e ninguém nem olhava a identidade, gente. 25 quilômetros. Eu morava naquela região, doutor, que a coisa mais fácil era atravessar de mão dada com o pai e com a mãe. Exatamente. Era a coisa mais fácil. Então, muito provavelmente, nós começamos a investigar, e eu investiguei bastante esse caso, dona Irene Gastaldi, que era mãe do Diógenes Caetano. E ele morava com ela e usava o telefone dela. Eu, então, através desses telefones, comecei a investigar. E apareceu, nessa investigação, 2 telefones. Um de Aruba e outro do Paraguai. O do Paraguai era muito mais próximo. Mas eu fui para Aruba. Eu fui para Aruba. Com meu dinheiro, diga-se de passagem. Doutor Zé Maria andou falando por aí. Doutor Zé Maria é meu amigo. Que foi o departamento. Não, foi o meu dinheiro que eu fui para Aruba. Eu lembro dessa história. E filmei lá. Fui falar com o chefe da polícia de Aruba, que me atendeu muito bem. Disponibilizou uma equipe para que fosse comigo até o local. O local era infestado de imigrantes ilegais. E um desses imigrantes era amigo de um parente do Diógenes. Entendi. Que morava lá também. Morou lá também. Quando nós chegamos, esse parente já não estava mais. E nós pegamos lá uma carta endereçada a ele que dizia
esse negócio ainda vai feder para Pontinhos. Então, essa situação nos deixou extremamente preocupados. Mas eu vi que não tinha como ele ter saído por Aruba. Aham. E aquela que eu disponibilizei do Paraguai deveria ser A linha mais adequada. certa. E nesse interregno nós fomos pedindo a nossa saída do caso. É porque é muito traumático, né? E agora, primeiro eu quero parabenizar toda a equipe do Dr. Figueiredo Basto, na sua pessoa, Dr. Eduardo, porque foram guerreiros mesmo, porque eu como advogada sei, e advogo pro bono para muita gente, que é muito difícil, primeiro, você enfrentar todo um sistema que está preparado para te fazer perder. Ele está pronto para isso, para te fazer perder. E vocês nunca desistiram dessas pessoas, né? E vocês saíram muito vitoriosos, né? E com uma atuação muito limpa, né? Uma atuação muito, muito honesta. O que é doloroso para a gente, às vezes, ver é o Estado agindo da forma como agiu, né? É muito triste, assim, este protagonismo, Ministério Público do Paraná, na pessoa desses procuradores, que eu estou aqui no meu papel hoje de liberdade de imprensa, de poder falar. Esse protagonismo não é de vocês. Ficou muito feio, ficou péssimo, quando o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a teoria dos frutos da árvore envenenada e reconheceu que não existiam provas e que foram confissões tomadas por tortura e reconheceu a revisão criminal. Essa história deveria ter parado ali. Esse desejo de vencer a qualquer custo, ele tem que ter um limite. O limite é o limite da humanidade, que é que foi a total destruição da vida de 7 pessoas, que para reconstruir isso é praticamente impossível.